Olá pessoal, meu nome é Carlos, eu estou aqui para gravar mais um vídeo aqui no canal. Eu vim mostrar para vocês como plantar e cuidar da orquídea Phalaenopsis. Aqui orquídea Phalaenopsis, também conhecida como orquídea borboleta. Essa daqui eu comprei de presente para minha esposa agora no Dia dos Namorados. Vou fazer o transplante dela e mostrar aqui o passo a passo, questão de substrato, irrigação, luminosidade e dicas de cultivo. A minha aqui, mesmo com flores, eu optei por fazer o transplante, porque eu observei, olha, o substrato é bem antigo, tem musgo já aqui em cima, estou vendo que a drenagem dele não é tão boa. O vasinho aqui atrás também, pessoal, ele está quebrado, vocês vão conseguir observar, vasinho quebrado. Então preferi fazer o transplante, eu prefiro arriscar perder as flores do que perder a planta. Então vou fazer o meu substrato aqui, que eu sei que dá certo. Vou trocar e vou mostrar aqui o passo a passo para vocês, a questão tanto do substrato como passar a questão das dicas de cultivo. Antes eu gostaria de convidar vocês a se inscrever no canal, deixar aquele like, compartilhe o vídeo com seus amigos. Não esqueçam de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Aqui pessoal, como base do substrato, a gente vai utilizar a casca de pinos. É um dos substratos preferidos da orquídea borboleta. Vamos acrescentar carvão vegetal. Basta esses dois substratos, é o suficiente. Conforme a necessidade da planta, a cada 30 dias a gente vem e faz uma complementação com adubo líquido. Quando for daqui a 30 dias eu mostro para vocês como fazer essa adubação líquida, o passo a passo. Aqui a gente vai colocar a questão de quantidade. Eu vou colocar 30%, olha, de uma medida dessa aqui, de carvão vegetal, esse mesmo carvão que a gente utiliza para churrasco. É claro que antes de ir para a churrasqueira tem que ser um carvão que não foi utilizado. Se você colocar o carvão na churrasqueira, você vai trazer sal e gordura para o vaso da sua orquídea e você pode até matá-la. Então aqui eu vou colocar 30% de uma medida dessa aqui de carvão vegetal e vou colocar uma medida dessa aqui de casca de pinos. Lembrando que essa casca de pinos tem que ser casca de pinos tratada. Essa daqui a gente já compra tratada. Se você comprar ela sem tratar, você vai ter que fazer um tratamento nela para que ela não prejudique a sua orquídea. Mas geralmente você encontra com facilidade em lojas de jardinagem a casca de pinos já tratada. Que a gente vai misturar bem. Que já é o suficiente, já está bem misturado. Porque essa proporção de 30% de carvão, não posso colocar, por exemplo, mais de 30% de carvão. O carvão ele vai ajudar a condicionar o solo, mas como a gente vai fazer adubações líquidas a cada 30 dias para que ela desenvolva bem, então sempre colocar muito carvão, esse carvão vai absorver muito desse adubo líquido e pode deixar seu substrato muito ácido e prejudicar a sua planta. Então o ideal é 30% de carvão. Aqui o vaso, pessoal, optei por um vaso, olha, não muito grande, ele é um pouco maior do que o que ela já veio plantada. O ideal da orquídea é você ir transplantando ela para vaso de tamanhos parecidos, um pouco maior. Cada vez que você faz o transplante, você aumenta um pouquinho o vaso. Se eu colocar num vaso muito grande, ela vai levar muita energia desenvolvendo as raízes para poder encher todo o vaso. Se eu colocar num vaso muito maior, e vai prejudicar o desenvolvimento das folhas e das flores. Então é um processo lento. Quando a gente vai fazer o transplante, a gente coloca um vaso sempre um pouco maior, ela vai desenvolvendo aos poucos as raízes e sobra energia, tanto para a floração como para o desenvolvimento das folhas. Aqui eu vou tirar aqui ela do substrato velho para a gente poder fazer o transplante. Aqui, pessoal, olha, ela está presa com hastes, olha, hastes plásticas. Na natureza, ela não fica assim. Na natureza, geralmente, ela cresce em árvores, nos troncos, mas ela não é parasita da árvore. Ela só faz usar a árvore como suporte. Ela coloca as raízes no tronco das árvores
E geralmente na natureza ela é encontrada assim na lateral, olha, ela prende assim na árvore e fica assim. Como em locais altos, então ela fica conhecida como orquídea borboleta. Quando você olha por debaixo das árvores, você vê as flores que ficam parecendo borboletas voando. Ela é uma planta de origem asiática. Aqui eu vou tirar ela desse vaso aqui, é bem simples. Aqui vou molhar um pouco o substrato para ficar mais fácil dele sair do vaso. O detalhe interessante, pessoal, é que é sempre bom a gente dar uma molhada no substrato aqui antes de a gente fazer o transplante. Vou aproveitar que já estou com o pulverizador e vou molhar logo aqui o substrato. Sempre é interessante a gente molhar o substrato antes do plantio. Vou colocar ela aqui para ficar mais fácil da gente deixar esse substrato mais úmido. Porque a gente molhando o substrato antes, a gente consegue ver que ele ficou totalmente úmido. Já no vaso fica um pouco mais difícil. Assim, a gente dá aquela umidificada aqui logo antes. Na hora do plantio o substrato já está úmido. Já está totalmente úmido aqui o substrato. Agora nós vamos fazer a retirada dela aqui do vaso para a gente fazer o transplante. Aqui, pessoal, a gente vai apertando as laterais do vaso, ela é plástico, com um pouco de cuidado. Vai forçando aqui um pouquinho, ele vai sair com tranquilidade. Como ele é um substrato bem solto, o normal é que ele vá se soltando das raízes quando a gente tirar do vaso. A gente vê que tem carvão, a gente vê que o vaso já está bem velho, como eu falei para vocês aqui, ele está quebrado. Se eu consigo mostrar para vocês. Como a gente compra ela vindo naquelas embalagens plásticas, já com aquele plástico transparente, a gente não consegue nem perceber isso. E aqui, como eu falei para vocês, ó, criando musgo já no substrato. A gente vai aqui agora com cuidado de soltar esse substrato da raiz. É um trabalho, pessoal, de paciência. A gente vai soltando com cuidado para não quebrar raízes. Aí, pessoal, tem tipo esfagno aqui, ó. Aquele musgo de jardineiro. Eu não gosto muito de trabalhar com ele porque ele retém muita umidade. Vou tirando todo o substrato velho. Vou deixar só as raízes. Aqui agora eu vou lavar as raízes para tirar alguma sujeira que tenha sobrado. Nesse ponto aqui, se a gente quiser, a gente também pode plantar ela num tronco, num toquinho, em uma árvore. A gente vai pegar as raízes, colocar no tronco e vai prender para que ela fique firme. Ela tem que ficar firme para que ela consiga se enraizar. Aqui, com o passar dos dias, ela vai desenvolvendo as raízes e vai abraçando ou o tronco, ou o toquinho, ou a árvore. A minha aqui eu preferi plantar em um vaso, que eu vou colocar num local que ela fique à sombra, mas com bastante claridade. Aqui o vaso, pessoal, já furei,
Já fiz a drenagem, coloquei o caco de telha. Você pode colocar a brita, é uma boa opção também, deixa até o vaso um pouco mais pesado. Aqui eu sempre prefiro utilizar o caco de telha, para evitar que o substrato tampe a saída da água. Aqui vai colocar ela aqui, vai colocar o substrato aos poucos. Aqui eu vou colocar primeiro uma pequena camada do substrato. Afastar aqui para ficar melhor vocês verem o plantio. Vou colocar aqui um pouco do substrato. Eu vou começar a acomodar as raízes aqui, olha. E agora é um trabalho de paciência. A gente vai colocando o substrato e tirando todos os espaços que tenham ficado. Como ela está com flores, fica um pouco mais trabalhoso, mas é possível fazer. A gente vem com a mão, vai colocando o substrato, tirando todo o espaço para não deixar buracos por dentro. A gente vai colocando, vai mexendo entre as raízes, que o substrato vai entrando aos poucos, vai entrando para essa parte de dentro, por baixo da planta. É um trabalho de paciência, a gente vai fazendo aos poucos. A gente vai acomodando as raízes aqui, colocando o substrato. Se você ver algum pedaço maior assim na casca de pinos, o interessante é não colocar, ele não vai conseguir passar para preencher os espaços. Então esse pedaço aqui eu separo. Vou colocando pedaços um pouco menores para preencher essa parte do meio. Ele vai colocando, vai mexendo com a própria mão, que eles vão se encaixando e entrando para dentro da raiz. Você vê que desse lado aqui, ó, já está bem firme já, ó, não sobrou espaço dentro. Vou fazer aqui agora desse outro lado, ó, se a gente observar, ainda tem bastante espaço. A gente vai colocando e vai mexendo para que esse substrato vai entrando para dentro, para não ficar nenhum espaço vazio. Aqui, ó, já está feito o plantio, já tirei todos os espaços que tinham dentro, a gente já completou para não ficar espaços vazios por dentro da raiz aqui, está todo completo. Aqui questão de irrigação, minha região é muito quente e seca. Esse substrato, a gente tem um substrato bem solto, então nessa minha aqui eu vou fazer irrigações diárias. Dependendo do clima da sua região, pode ser dia sim, dia não. O interessante, pessoal, a gente vem aqui e observa o substrato. Você vê que ele ainda tem umidade, você deixa a irrigação para outro dia. Você vê que ele já está totalmente seco, você faz nova irrigação. Como é que a gente vai fazer essa irrigação? Com um pulverizadorzinho desse aqui, olha, a gente vem aqui, molha todo o substrato. Se você quiser também molhar as folhas, não tem nenhum problema. Você deve evitar molhar só as flores, não devem ser molhadas. Você vem aqui, faz uma boa irrigação, molha bem o substrato. O interessante que ela quer é o seguinte, que a gente molhe o substrato, essa água passe pelo substrato e ele seque rapidamente. Por isso que a gente faz assim, bem solto, bem granulado, para que essa água seque rápido. A água que ela precisar, ela vai absorver, e a que ela não precisar vai secar rapidamente, não vai prejudicar suas raízes para que não apodreçam. Já em relação à luminosidade, ela é uma planta que não tolera a luz solar direta. A gente deve deixá-la no local à sombra, mas com bastante claridade. E evitar de estar trocando de lugar. Ela é uma planta que prefere ficar sempre no mesmo local. Ou seja, você colocou num local que tem bastante claridade, não tem sol, você deve evitar de estar trocando de lugar. Porque cada vez que você troca de lugar, ela tem que se adaptar àquele local novo e vai ser mais um estresse para a planta. Então, você deve procurar um local onde você realmente quer que ela fique, deixá-la e evitar de estar sempre trocando. Então, pessoal, substrato bem granulado para que seque com facilidade, irrigação com frequência, mas você tem que deixar sempre o substrato secar entre uma irrigação e outra. Isso quer dizer para que não fique encharcando as raízes, para você ter sempre assim um bom desenvolvimento, uma boa floração. Aqui a gente vai fazer adubação líquida a cada 30 dias, eu mostro para vocês daqui a 30 dias como é que a gente vai fazer.
Quando essas flores aqui passarem, vou mostrar para vocês o que fazer com as hastes. Geralmente a floração dela dura 2, 3 meses. Uma dica interessante, quando você vai comprar sua orquídea, você observar se ela ainda tem botões para abrir flores. Se todas já estiverem abertas, sinal que já faz vários dias já que ela florou, a sua floração vai durar menos tempo. Quando você comprar ela com pouco tempo, vai passar a floração. Essa daqui, como ainda tem botões, olha, ela não vai abrir novas flores. Quer dizer, vai durar bastante tempo. Aqui, como a gente fez um substrato bem granulado, bem soltinho, vou controlar a irrigação direitinho, eu acredito que a gente vai conseguir conservar essas flores. Daqui a 30 dias eu mostro para vocês a questão da adubação líquida, o passo a passo. Já aqui ao meu lado a nossa Pleomene, Dracena reflex. A gente tem vídeo aqui no canal ensinando como plantar e cuidar. Tá sempre assim bem bonita, uma planta ornamental de fácil cultivo, praticamente não adoece. Desse outro lado aqui a nossa Mini Espada de São Jorge, também outra planta bem interessante. A gente também tem vídeo aqui no canal ensinando a plantar e cuidar da Mini Espada de São Jorge. Bem pessoal, vou terminando o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Até mais!